Novos artigos da Sentinela tentam minimizar os danos causados pelos escândalos de abuso sexual nas Testemunhas de Jeová e seu encobrimento pela Torre de Vigia. Numa atitude raramente vista, a organização Torre de Vigia acabou de admitir que no seu meio ocorrem abusos sexuais de crianças. Fez isso através de uma série de artigos de estudo na revista A Sentinela de maio de 2019, a ser estudada futuramente em todas as congregações ao redor do mundo. É óbvio que tal admissão não acontece por esta simplesmente sentir a necessidade de alertar os seus membros para o que tem ocorrido dentro do chamado paraíso espiritual, mas sim pela necessidade de tentar, de algum modo, minimizar a enxurrada de notícias e reportagens a nível mundial que dão conta de inúmeras vítimas de abuso sexual dentro da religião. Anteriormente, membros do corpo governante já tinham feito tentativas de minimizar as acusações de encobrimento de abuso sexual por parte da organização, por declarar que tais coisas não aconteciam dentro das congregações e que isso eram mentiras apóstatas. Another way we can contribute to the oneness, rejecting false stories that are designed to separate us from Jehovah's organization. As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah's organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn't it? If anybody takes action against someone who would threaten our young ones and takes action to protect our young ones, it's Jehovah's organization. We reject outright such lies. Another example, not falling into the trap of fear of man. O corpo governante me pediu para falar de outro assunto que posso dizer como pai de 2 filhos, acho muito importante. O assunto é o abuso de crianças e os terríveis efeitos que isso pode causar nessas inocentes vítimas. Como organização, qualquer tipo de abuso infantil, físico, sexual ou emocional, para nós é detestável. Como deve saber, as Testemunhas de Jeová têm uma posição mais firme do que a maioria das pessoas sobre qualquer forma de imoralidade condenada pela Bíblia. Mas tirar vantagem de crianças inocentes é absolutamente desprezível. Como organização religiosa, nossa determinação é manter uma firme posição contra essa conduta. Estamos decididos a proteger as crianças de qualquer tipo de abuso. Nossa posição como organização é que toda possível vítima ou seus pais nunca devem ser desincentivados de relatar o acontecido às autoridades competentes. O abuso infantil tem sido uma prática em toda a Terra, em muitas culturas, já há milhares de anos. Mas foi só nos últimos 40 anos, mais ou menos, que a gravidade e o tamanho do problema se tornaram conhecidos. Isso porque hoje, agências do governo estão mais ativas em combater esse problema. Foram aprovadas leis que exigem que médicos e outros profissionais relatem qualquer caso que tomarem conhecimento. Antes, órgãos do governo, da educação e da religião eram, de certa forma, ingênuos quanto à gravidade e à complexidade da situação. Outros sabiam do problema e o encobriam. Qual é a nossa posição como organização? Quando a chamada nova moralidade se tornou popular há mais de 50 anos, a qual incluía relações sexuais entre jovens, nós condenamos esse comportamento com base nos infalíveis e eternos princípios bíblicos. Há mais de 30 anos, quando a questão do abuso infantil começou a ficar mais conhecida, publicamos uma revista Despertai de 22 de dezembro de 1982, que foi marcante. Ela trazia 5 artigos que falavam sobre o assunto de forma bem direta. O primeiro era a nova moralidade. Francos e Gaviões era o segundo artigo. Ela alertava sobre os homossexuais que exploravam e defendiam o direito de usar garotos para o sexo. Tenham vergonha.
Abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, encontrará links para artigos adicionais. É importante a leitura desses artigos. Especialmente a partir da exposição mediática que aconteceu a partir da Comissão Real Australiana, onde a filial australiana das Testemunhas de Jeová esteve no foco da investigação, milhões de testemunhas de Jeová se viram confrontadas com aquilo que consideravam impossível. As regras da sociedade Torre de Vigia resultaram no encobrimento de pelo menos 1006 abusadores durante cerca de 60 anos, e cujos casos jamais chegaram ao conhecimento das autoridades. Vários membros da filial, incluindo um membro do corpo governante, foram questionados sobre as regras e políticas internas da organização com respeito a lidar com casos de abuso. An inquiry underway in Sydney, Australia has uncovered disturbing information about child abuse within the Jehovah's Witnesses. Church representatives revealed that more than 1,000 members have been identified as child sexual abusers since 1950. The Commission learned that of those hundreds of cases, none was reported to police. An elder testified that its church practiced not to report sexual abuse, but rather to adopt a scriptural response to allegations. As testemunhas de Jeová ficaram sabendo em pormenor que as regras da Torre de Vigia quanto a tratar tais casos de abuso incluíam contactar o departamento legal da filial assim que fosse relatado um caso de abuso e esperar que o departamento legal desse instruções de como agir. Criar uma comissão interna de investigação, onde os anciãos ouviriam a vítima menor e o acusado, tentando saber a versão de ambos e, em muitos casos, confrontando a vítima e o abusador no mesmo espaço físico, numa espécie de frente a frente. Os anciãos encarregados do caso eram, na esmagadora maioria dos casos, instruídos a não contactar as autoridades e até mesmo ocultar delas quaisquer informações que pudessem ajudá-las na investigação, usando para isso o chamado privilégio eclesiástico atribuído ao clero, onde a confissão é considerada sagrada e inviolável. Tem sido repetida vez após vez a tentativa de usar esta alegação de modo a evitar colaborar com as autoridades em todo o mundo. Nos casos em que o alegado abusador negou os factos, onde apenas a vítima alegava o abuso, os anciãos eram instruídos a deixar o assunto nas mãos de Jeová, usando aqui a chamada regra das duas testemunhas, que ainda se mantém em vigor atualmente. Em traços gerais, estes aspectos dos procedimentos internos do funcionamento da Torre de Vigia chocaram muitas testemunhas de Jeová e até mesmo levou a que inúmeras deixassem a organização, quer de modo formal, quer por se afastarem discretamente de modo a não sofrerem represálias. Desde então, muitos casos vieram a ser conhecidos e várias vítimas entraram com processos em tribunal contra a Torre de Vigia, alegando que esta não fez o suficiente para as proteger dos abusadores e acusando-a de ter criado um clima de medo e repressão contra as vítimas, de modo a que estas não fizessem queixa às autoridades, com a desculpa de que isso mancharia o nome de Jeová e da sua organização terrestre. Algumas até foram expulsas e ostracizadas depois de terem feito, desobedecendo às orientações dos anciãos. Foram até mesmo taxadas de rebeldes. Já antes, este assunto vinha sendo exposto, especialmente numa reportagem da BBC, onde, em um dos melhores programas de investigação britânicos, Panorama, vários casos de abuso dentro das Testemunhas de Jeová foram expostos, assim como a sua política de encobrimento. Esta reportagem chama-se Sofrem as Criancinhas. O caso de Candace Conti tornou-se também conhecido em todo o mundo, visto que esta jovem foi uma das primeiras a ter coragem de desafiar a Torre de Vigia, levando-a a tribunal e ganhando uma vitória retumbante contra ela. Foi um dos casos mais mediáticos de sempre com respeito a abusos sexuais dentro de uma religião nos Estados Unidos da América e ganhou contornos mundiais à medida que o processo legal avançava. Mas outros casos se sucederam, reforçando a ideia de que a sociedade Torre de Vigia
realmente tem procurado abafar os casos de abuso de crianças ocorridos nas congregações, bem à semelhança da Igreja Católica. Milhões de dólares têm sido pagos a vítimas de abuso pela torre de vigia em acordos extrajudiciais, onde as vítimas ficam impedidas de voltar a falar no assunto publicamente. Podemos entender então por que a organização achou necessário abordar o assunto na sua principal revista. Na prática, a organização pretende 2 objetivos: serenar os ânimos devido aos sucessivos escândalos de abuso sexual e mostrar que as suas políticas internas são razoáveis e visam proteger a vítima e não os abusadores. Como é hábito nestas situações, a organização usa de meias verdades e bastante hipocrisia de modo a limpar a face da sujidade que ela tem criado. Ela também faz algo. Ela apenas fala das políticas que tem adotado desde a Comissão Real Australiana. E que dizer das políticas que manteve em prática durante dezenas de anos e que resultaram em centenas, se não milhares de casos de abuso encobertos e onde as vítimas foram silenciadas, quer através do medo imposto pelos anciãos, quer pela expulsão das mesmas após revelarem seus casos em público e às autoridades. Passaremos agora a analisar os parágrafos dos artigos da revista Sentinela de março de 2019, que abordam o assunto dos abusos sexuais e a forma da organização lidar com eles. Primeiro, colocaremos os parágrafos em questão e depois um comentário sobre os mesmos. Qual é a função dos anciãos quando alguém comete um pecado grave? A função deles é diferente daquele que os anciãos e os juízes de Israel tinham. A lei mosaica dava autoridade a homens escolhidos para cuidarem não apenas de assuntos espirituais, mas também de desacordos e até de crimes. Mas, sob a lei do Cristo, o papel dos anciãos é cuidar apenas do lado espiritual do pecado. Eles reconhecem que resolver questões legais e crimes é um trabalho que Deus deu às autoridades do governo. São elas que têm o direito de impor penalidades como multas ou sentenças de prisão. Romanos 13, 1-4. Este parágrafo corresponde ao primeiro artigo de estudo da Sentinela com o tema Amor e Justiça na Congregação Cristã, e que visa apresentar o modelo de Jesus Cristo para cada cristão e especialmente na forma dos anciãos lidarem com o rebanho de Deus. Debaixo do subtítulo Como é que os que têm autoridade devem tratar os outros, o parágrafo visa demonstrar que o papel dos anciãos resume-se a cuidar do lado espiritual do pecado e que qualquer matéria criminal compete às autoridades governamentais, tal como foi estabelecido por Deus. As perguntas que se podem levantar são: se os anciãos encaram os crimes apenas como pecados contra Deus e devem deixar que as autoridades competentes cuidem do aspecto criminal do assunto, por que é que as orientações da organização ao longo dos anos têm sido no sentido de dificultar o trabalho destas mesmas autoridades estabelecidas por Deus? Porque têm resistido a entregar documentos e participar em investigações judiciais que visam estabelecer quer a inocência, quer a culpa de uma testemunha de Jeová que supostamente cometeu crimes contra a sociedade? Por que então a organização deu instruções, tais como esta que está na carta dirigida aos anciãos, datada de maio de 1992, que dizia: se vier à tona na congregação um caso ocorrente de abuso de criança, os anciãos deverão fazer o que puderem para proteger as crianças de mais abusos. Vejam, prestai atenção a vós mesmos e a todo o rebanho, página 93. Como conseguir isto? No adendo apresentado na Escola do Ministério do Reino, os anciãos foram orientados a contactar imediatamente a sociedade para obterem aconselhamento jurídico ao ficarem sabendo de abusos físicos ou sexuais infligidos a uma criança.
Depois, se confirmado que um membro da congregação é culpado de abusar sexualmente de uma criança, uma comissão judicativa se reúne com o acusado, seguindo procedimentos teocráticos. Caso a pessoa não se arrependa do pecado grave, justifica-se a desassociação. Além disso, os anciãos podem incentivar os pais a considerar a Despertai, de 8 de junho de 1985, páginas 12 a 19, que dá sugestões do que eles podem fazer para proteger os filhos de abusos sexuais de quem quer que seja, dentro ou fora da família. Vejam também as edições de Despertai, de 22 de dezembro de 1982 e de 22 de dezembro de 1986. Por que a organização não orienta os anciãos a incentivar os pais a procurarem as autoridades, em primeiro lugar, de modo a que se faça justiça e haja uma verdadeira investigação ao caso de abuso, visto que eles apenas têm a obrigação de cuidar do aspecto espiritual dos envolvidos? E por que a organização parte logo do princípio que o abusador pode e deve ser perdoado caso se mostre arrependido? Será que o abuso é uma forma de pecado semelhante a um caso de fornicação ou adultério? É assim que a congregação é protegida, mantendo dentro dela um abusador de crianças sem que a congregação saiba? Esta era a política posta em prática nos anos 90. Mas iremos ver mais exemplos de orientações por parte da organização. Como é que os anciãos cuidam do lado espiritual do pecado? Eles usam a Bíblia para avaliar o assunto e tomar decisões. Eles lembram-se sempre de que a base da lei do Cristo é o amor. O amor vai fazer os anciãos analisar a seguinte questão: o que precisa de ser feito para ajudar aqueles na congregação que foram vítimas da ação errada de alguém? O amor também vai fazer com que os anciãos analisem o seguinte em relação ao pecador: será que ele está arrependido? O que pode ser feito para ajudá-lo a recuperar a sua amizade com Jeová? Aqui o autor do artigo começa a preparar o terreno para que as vítimas compreendam o interesse da organização em ajudá-las e, ao mesmo tempo, que existe a possibilidade do pecador ser perdoado do seu pecado e poder recuperar a amizade com Deus. Isto mostra como os anciãos são levados à conclusão inicial de que algo cometido contra um irmão da congregação, por mais grave que seja, pode ser perdoado. Afinal, é apenas mais um pecado. É claro que, sendo perdoado, a vítima ficará na situação ingrata de ter de confrontar aquele que pecou contra ela, e a pressão de grupo e o medo de trazer vitupério ao nome de Jeová servirão de forte motivador para que a queixa não vá além de uma conversa com os anciãos. Afinal, é isso que tem acontecido por décadas. Passando para o segundo estudo da revista, com o tema Amor e Justiça ao lidar com a maldade, o artigo começa por dizer: Jeová Deus odeia todo tipo de maldade. Leia Salmo 5, 4, 6. Ele odeia o abuso sexual de crianças, um crime extremamente perverso e repugnante. Nós, que somos suas testemunhas, pensamos como ele. Abominamos o abuso de crianças e não o toleramos na congregação cristã. Romanos 12, 9, Hebreus 12, 15 e 16. Qualquer tipo de abuso de crianças vai totalmente contra a lei do Cristo. Gálatas 6, 2. Porquê? Como vimos no estudo anterior, a lei do Cristo, ou seja, tudo o que Jesus ensinou pelas suas palavras e pelo seu exemplo, tem como base o amor e promove a justiça. Obedecendo essa lei, os cristãos verdadeiros fazem tudo o que podem para que as crianças se sintam protegidas e amadas. No entanto, o abuso sexual é uma prática errada e egoísta que faz a criança sentir que não está protegida e que não é amada. É fácil dizer-se que se abomina o abuso de crianças, que não se tolera isso na congregação cristã e que os cristãos fazem tudo o que podem para que as crianças se sintam protegidas e amadas.
mas os factos mostram que isso não corresponde à verdade. A Comissão Real Australiana mostrou de modo taxativo como, vez após vez, as congregações das Testemunhas de Jeová foram instruídas pela filial a orientarem os anciãos a fazerem investigações particulares, substituindo-se às autoridades e não dando a devida credibilidade às vítimas. Várias vítimas queixaram-se de os seus testemunhos terem sido desvalorizados e até mesmo descredibilizados, num esforço de não se tratar devidamente do assunto. Ficam-se a saber que até mesmo vários abusadores confessos foram perdoados pelas comissões e acabaram por repetir os abusos. Alguns até mesmo foram reconduzidos a posições de autoridade nas congregações. O assunto é o abuso de crianças e os terríveis efeitos que isso pode causar nessas inocentes vítimas. Como organização, qualquer tipo de abuso infantil, físico, sexual ou emocional, para nós é detestável. Nossa posição como organização é que toda possível vítima ou seus pais nunca devem ser desincentivados de relatar o acontecido às autoridades competentes. Se isto é abominar o abuso de crianças e não tolerar tais abusos, só pode ser uma piada de mau gosto e o pisar em cima das vítimas que sofreram abusos e viram as suas vidas destruídas. A Comissão Australiana, logo após analisar o caso das Testemunhas de Jeová, elaborou um relatório preliminar sobre o caso e apresentou 77 sugestões acerca da forma como a Torre de Vigia lida com os casos de abuso. Estas 77 sugestões claramente demonstram que a organização não exerceu o suficiente cuidado e zelo em lidar com os abusos e não protegeu devidamente as vítimas, permitindo que os abusadores, dentro ou fora das congregações, continuassem seus abusos em anonimato. Infelizmente, o abuso sexual de crianças se tornou uma praga mundial e até mesmo os cristãos verdadeiros estão sendo afetados. Como assim? O mundo está cheio de pessoas más e de impostores, e alguns deles tentam fazer parte da congregação. 2 Timóteo 3:13. Além disso, alguns que afirmam ser da congregação se deixaram levar por desejos pervertidos e abusaram sexualmente de crianças. Vamos analisar por que o abuso de crianças é um pecado tão grave. Depois, vamos ver o que os anciãos fazem quando ocorrem casos de pecados graves, como o abuso de crianças. Por fim, vamos saber o que os pais podem fazer para proteger seus filhos. A nota diz: entenda melhor. O abuso sexual de crianças acontece quando um adulto usa uma criança para satisfazer seus desejos sexuais. Pode incluir relação sexual, sexo anal ou oral, carícias nos órgãos genitais, seios ou nádegas e outros atos pervertidos. A maioria das vítimas são meninas, mas muitos meninos também sofrem abuso. Embora a maioria dos molestadores sejam homens, algumas mulheres também abusam de crianças. Fim da nota. É verdade que o abuso sexual de crianças é uma praga transversal a toda a sociedade e não existem instituições seculares e religiosas imunes a isso. A questão é como tais instituições lidam com essa praga. Será que reconhecem o problema? Ou tentam minimizá-lo? Ou até mesmo ocultá-lo? Se fizermos uma revisão às publicações da Torre de Vigia ao longo dos anos, vamos encontrar inúmeros textos onde as igrejas da cristandade, especialmente a Igreja Católica, são expostas como sendo antros de pedófilos. Qualquer escândalo relativo à imoralidade sexual dentro da chamada cristandade era combustível para a sociedade Torre de Vigia usar como argumento na exposição da falsa religião e do enaltecimento da adoração pura. Sabemos bem como a Igreja Católica tem estado no centro dos escândalos de abuso sexual de crianças
e a organização esforçou-se em expor isso até ao limite das suas forças. Pode-se perguntar: por que será que a Torre de Vigia não fez um esforço também em alertar seus membros, especialmente os pais nas congregações, acerca dos inúmeros casos de abuso dentro das congregações a nível mundial? Por que sempre se esforçaram em manter tais casos sigilosos, até pressionando as vítimas e suas famílias a não relatarem seus casos às autoridades, para não manchar a reputação da organização e até mesmo incentivando as vítimas a perdoarem os abusadores em alguns casos? A Igreja Católica tem feito um mea-culpa publicamente, mas ainda não vimos a organização, por meio do seu corpo governante, fazer o mesmo. Este papado coletivo tem feito todos os esforços para ignorar as vítimas e desconsiderar o grave problema que tem em mãos. E quando neste parágrafo se refere ao problema, notem a linguagem usada. O mundo está cheio de pessoas más e de impostores, e alguns deles tentam fazer parte da congregação. Além disso, alguns que afirmam ser da congregação se deixaram levar por desejos pervertidos e abusaram sexualmente de crianças. Esta linguagem tenta minimizar o papel que testemunhas de Jeová ativas e em boa posição têm tido nos casos de abuso de crianças e descobertos. Muitos deles são anciãos, servos ministeriais e até petelitas. Remeter os casos de abuso dentro das congregações para pessoas más, impostoras, que tentam fazer parte da congregação, e outros que afirmam fazer parte da congregação, é suavizar a gravidade dos factos. Por que não usam de linguagem forte e verdadeira, dizendo que algumas testemunhas de Jeová, muitas delas em boa posição na congregação, têm praticado tais atos? Por que tentar de modo indireto atribuir culpas a possíveis novatos na congregação e a pessoas que provavelmente se envolveram com as testemunhas de Jeová de modo a praticarem tais abusos? É isto um reconhecimento sincero e genuíno que busca o perdão das vítimas? Não, não é. Porque a Torre de Vigia jamais admitirá os seus erros e a sua permissividade neste respeito. Jamais dirá que muitos anciãos, servos ministeriais e outros têm estado envolvidos em casos de abuso. Alguns deles chegando mesmo a serem julgados e presos por isso. E ela jamais admitirá perante os membros que têm feito todos os esforços para impedir que as autoridades tenham acesso a informações que poderão ajudar a fazer justiça nos tribunais. E é exatamente por causa disso que tem sido levada a tribunal. O advogado Irwin Zalkin, que tem defendido várias vítimas de abuso sexual nas congregações das Testemunhas de Jeová, disse há tempos numa reportagem: "Eu tenho praticado a lei há 37 anos. E nunca vi nada parecido. Elas, as Testemunhas de Jeová, fazem tudo para proteger a reputação da organização acima da segurança das crianças." Os estragos causados pelo abuso sexual de crianças podem durar muito tempo. Além de afetar as vítimas, o abuso afeta os que se importam com elas, sua família e seus irmãos e irmãs da congregação. O abuso de crianças é um pecado grave. Um pecado contra a vítima. Maltratar uma pessoa e causar sofrimento para ela é um pecado grave. Como veremos no próximo estudo, aquele que abusa de uma criança faz exatamente isso. Ele maltrata a criança e a faz passar por um sofrimento muito difícil de superar. O molestador trai a confiança da criança e tira dela o direito que ela tem de se sentir segura. As crianças precisam ser protegidas desse ato de maldade, e aquelas que foram vítimas precisam de consolo e ajuda. O correto seria dizer que os estragos causados pelo abuso duram a vida inteira, por norma. É o tipo de trauma que pode ser minimizado através de terapia,
mas que deixará sempre uma marca na vítima. Irá refletir-se na sua sexualidade futura e até mesmo nas relações sociais com outros. Muitas vítimas de abuso acabam por desenvolver depressão crónica, até mesmo mutilarem-se, causando ainda mais sofrimento a si mesmas, e outras até mesmo terminam num suicídio, como há poucos dias aconteceu com uma das vítimas do médium conhecido como João de Deus, no Brasil. Sabrina Bettencourt, de 38 anos, acabou por suicidar-se por não conseguir suportar mais o trauma do abuso e toda a polémica que envolveu a ela e a outras vítimas que resolveram denunciar este predador sexual. Isto mostra como até mesmo muitos anos depois as vítimas carregam consigo o estigma do abuso. Realmente as crianças nas congregações, assim como os seus pais, precisam ter a certeza de que os anciãos exercem o papel de pastores vigilantes sobre o rebanho e que farão tudo ao seu alcance para impedir que abusadores se aproveitem da ingenuidade e da ilusão dos membros, de que existe de facto proteção e ação firme com pessoas que têm más intenções. Mas os anciãos são meras peças de uma engrenagem muito mais complexa. Eles apenas podem atuar dentro dos limites que a organização lhes dá, devendo seguir as regras e políticas organizacionais de modo inquestionável. Por isso, em último caso, é esta organização que tem estabelecido políticas que visam o encobrimento e a falta de cooperação com as autoridades que deve ser chamada à razão e à justiça. Falar-se dos anciãos e do seu papel, sem perceber que eles apenas fazem o que lhes mandam fazer, é ignorar o modus operandi desta organização religiosa, cujas congregações por ela estabelecidas são verdadeiros franchisings religiosos. Um pecado contra a congregação. Quando alguém da congregação abusa de crianças, ele mancha a reputação da congregação. Isso é totalmente injusto com os milhões de cristãos fiéis que travam uma luta árdua pela fé. Judas 3. Não queremos que nada suje o bom nome da congregação. Por isso, não toleramos em nosso meio pessoas que praticam atos maldosos e não se arrependem. Sem dúvida que um crime, não apenas um pecado, que é cometido por um membro de uma confissão religiosa, lança uma péssima imagem sobre a religião a que pertence, especialmente se fizer parte de um grupo minoritário e já de si bastante estigmatizado, como acontece com as testemunhas de Jeová. Por isso mesmo, desde o princípio a Torre de Vigia, por meio do seu corpo governante, não deveria ter criado políticas que acabariam por proteger e camuflar estes abusadores. Ser firme neste ponto teria evitado que pessoas com más intenções entrassem numa organização religiosa que já foi taxada de paraíso dos pedófilos, devido às suas regras, que permitem que tais predadores sexuais pratiquem suas parafílias. É realmente injusto para milhões de testemunhas de Jeová verem a sua fé ser arrastada para a lama, verem seus sacrifícios pessoais serem postos em causa, apenas porque os seus líderes resolveram dar mais importância à imagem da sua organização religiosa do que aos seus membros e especialmente às suas crianças. Se eu fosse testemunha de Jeová neste momento, teria vergonha de assumir-me como tal. Quanto mais se fosse ancião congregacional. Infelizmente, o artigo volta a repetir o mantra de sempre. Não toleramos em nosso meio pessoas que praticam atos maldosos e não se arrependem. Infelizmente, têm tolerado abusadores que fingem arrepender-se apenas para continuarem os seus abusos, ou têm ficado de braços cruzados, simplesmente porque a vítima não apresenta uma segunda testemunha do abuso. Agora sejamos sinceros. Sabe-se perfeitamente que um abusador sexual, um pedófilo, raramente deixa de abusar ou de alimentar o desejo sexual por crianças. Afinal, é uma parafilia enraizada na sua psique e que, na maioria dos casos, resulta em novos abusos,
especialmente se permanecer em contacto direto com crianças. É por isso que, na maioria dos países, um pedófilo perde o direito de poder ter empregos ou atividades onde possa estar de modo constante e diário com crianças. O valor que se dá à segurança das crianças é superior ao direito do indivíduo de poder escolher a sua profissão. Mas, quando o abuso ocorre no seio religioso, ainda mais quando ocorrem confissões religiosas que são bastante herméticas e isoladas do exterior, o risco de ocorrerem novos abusos é exponencial. O contacto das testemunhas de Jeová é constante, seja durante as reuniões, seja em convívios particulares na comunidade, seja na atividade de pregação de porta em porta. Quando os anciãos perdoam um abusador e a congregação é mantida ignorante sobre o assunto, o perigo é real para os pais, porque estes confiam que dentro da congregação o ambiente é seguro para as suas crianças. Na verdade, pode não ser. Por mais cuidados de vigilância que os anciãos exerçam com respeito a um abusador que foi perdoado pela comissão judicativa, ou que tenha negado as acusações e esteja livre de uma acusação formal, existe o real perigo de uma outra criança vir a ser novamente abusada. Tais casos têm ocorrido com demasiada frequência, e não são tão poucos como isso. E que dizer dos abusadores sexuais que são expulsos apenas para serem readmitidos algum tempo depois? É insultuoso para uma vítima de abuso que seja mencionado aqui o perdão para um abusador, cuja ação sabe-se de antemão marcará fortemente a sua vítima para a vida. Mas mesmo que o abusador seja expulso, a questão permanece. Quem evitará que novas vítimas surjam na sociedade onde ele está inserido? Um crime contra as autoridades do governo. Os cristãos devem estar sujeitos às autoridades superiores. Romanos 13, 1. Nós mostramos que estamos sujeitos quando respeitamos as leis do país. Se alguém da congregação viola uma lei e comete um crime, como o abuso de crianças, ele está pecando contra as autoridades. É verdade que os anciãos não estão autorizados a aplicar punições previstas pelas leis. Mas eles também não protegem nenhum molestador de crianças das consequências jurídicas de seu erro. O pecador vai colher o que semeou. Infelizmente, os anciãos têm protegido abusadores das consequências das suas ações ao não reportarem tais abusos às autoridades competentes e ao resistirem em fornecer todas as informações necessárias ao apuramento dos factos a elas. E os anciãos fazem isso seguindo as orientações da Torre de Vigia, como se pode comprovar nos documentos existentes. A Torre de Vigia chegou ao ponto de pedir aos anciãos para destruírem documentos potencialmente comprometedores. Se isso não é proteger abusadores referenciados em seus documentos e arquivos, não sei o que será. Acima de tudo, um pecado contra Deus. Quando uma pessoa peca contra outra, ela também peca contra Jeová. Veja um exemplo na lei que Jeová deu aos israelitas. A lei dizia que o homem que roubasse seu próximo ou cometesse uma fraude contra ele estaria agindo de modo infiel para com Jeová. Levítico 6, 2-4. Da mesma forma, se alguém da congregação abusa de uma criança, tirando dela a segurança que ela deveria sentir, ele também está agindo de modo infiel para com Jeová. O molestador causa um enorme estrago na reputação de Jeová. Por isso, o abuso sexual deve ser visto como ele realmente é, como um pecado grave contra Deus. Mais uma vez, as palavras da organização não se harmonizam com os factos. Se o abuso sexual é um pecado grave contra Deus, e sabemos bem qual era a condenação para pecados de imoralidade, quando a lei mosaica estava em vigor, porque a organização ao longo dos anos não foi firme e exemplar ao tratar tais casos. Tratar um caso de abuso sexual não é a mesma coisa que um outro pecado bíblico,
tal como adultério, fornicação, até mesmo o homossexualismo. O abuso sexual é um ato não consensual, ou pelo menos um ato praticado por alguém numa posição de poder em relação a uma criança que não tem maturidade para entender o que está acontecendo, ou menor que não tem ainda a capacidade para resistir e dizer não. Sabemos que os abusadores, para além de estarem numa posição privilegiada de proximidade em relação às vítimas, são também pessoas sinuosas, envolventes e manipuladoras que procuram enredar a vítima de mimos, presentes e palavras de modo a que possam confiar neles e possam continuar com impunidade. Não é um pecado praticado por impulsividade no calor do momento, como pode acontecer entre dois adultos maduros que se desejam. Não. O abuso sexual é algo calculado e pensado, e raramente acontece de modo isolado. Desde que o pedófilo tenha fácil acesso à vítima, os abusos continuarão até que a vítima tome coragem para fazer a denúncia. Dificilmente o abusador parará por si mesmo. Sabendo tudo isso, a organização deveria desde cedo ter tido uma postura firme e inflexível em relação ao tratamento dado a predadores sexuais. Não apenas os expulsando quando tem bases para isso, mas alertando a congregação do perigo e as autoridades para que estas façam o seu trabalho de proteger a sociedade. Isto sim, demonstraria que a organização considera o abuso sexual como um pecado grave contra Deus. A Organização de Jeová já nos deu muitas informações bíblicas sobre o tema de abuso de crianças. Por exemplo, vários artigos da Sentinela e da Despertai mostraram como as vítimas podem lidar com as cicatrizes emocionais do abuso sexual, como outros podem ajudar e consolar as vítimas e como os pais podem proteger seus filhos. Além disso, os anciãos receberam treinamento bíblico detalhado de como cuidar de casos envolvendo abuso de crianças. E quando é necessário, a organização revisa as instruções que os anciãos receberam e dá novas orientações. Por que tudo isso é feito? Para garantir que casos de abuso sexual de crianças sejam cuidados de acordo com a lei do Cristo. Com respeito aos artigos publicados pela Torre de Vigia, com respeito ao abuso sexual, convido todos a lerem a experiência de Barbara Anderson, que está no site www.extj.pt, na secção dos testemunhos. Ela tem sido ativista em expor os casos de abusos existentes na seita e foi uma das primeiras pessoas a aparecer publicamente a expor o assunto. Ela apareceu na grande reportagem que está na internet com o tema Sofrem as criancinhas. Ela tem relatos interessantes acerca da primeira publicação em que o assunto dos abusos sexuais foi mencionado e como as coisas correram bastante mal na época para a Torre de Vigia devido à avalanche de testemunhas contando os seus casos de abuso dentro da organização. Ela sabe em primeira mão, pois ela pertenceu ao departamento de redação da sede mundial e conviveu de perto com membros do corpo governante. Com respeito às orientações que a Torre de Vigia tem enviado para os anciãos, cujas políticas são revistas de tempos a tempos, nós sabemos que as cartas que são enviadas pelo corpo governante para os corpos de anciãos ao longo dos anos vão realmente mudando de tempos em tempos. De salientar que as últimas regras já melhoraram bastante em relação às mais antigas, devido à pressão internacional, especialmente desde a Comissão Real Australiana. Mesmo assim, pode-se dizer que são insuficientes. Os anciãos obedecem às leis que exigem que um suposto caso de abuso de crianças seja denunciado às autoridades? Sim. Em lugares em que existem leis assim,
os anciãos seguem o que elas dizem. Essas leis não vão contra as leis de Deus. Por isso, quando os anciãos ficam sabendo de uma acusação de abuso sexual, eles imediatamente entram em contato com Betel para saber como agir de acordo com as leis. Os anciãos também vão explicar às pessoas envolvidas, a vítima, os pais dela ou qualquer um que ficar sabendo de um caso de abuso, que elas têm o direito de fazer uma denúncia às autoridades. Mas e se a denúncia for contra alguém da congregação e o assunto ficar conhecido na comunidade? Será que o cristão que fizer a denúncia deve achar que está manchando a reputação de Deus? Não. Afinal, quem manchou a reputação de Deus foi o molestador. Avançando no artigo e sob o subtítulo Como os anciãos cuidam de pecados graves, a organização divaga um pouco sobre o papel dos anciãos em dar apoio espiritual às vítimas e àqueles que cometem pecados graves, o que no contexto, obviamente, inclui um abusador sexual, procurando perceber nele sinais de arrependimento. É claro que é bem complicado para um simples humano perceber se a pessoa está realmente arrependida, ainda mais no caso de um abusador, que é por norma uma pessoa altamente manipuladora e sinuosa. Chegamos, por isso, aos parágrafos 13 e 14, que nos apresentam um quadro muito bonito da postura da Torre de Vigia, mas claramente falso. Por que se diz que é falso? Porque vez após vez a Torre de Vigia tem sido criticada e levada a tribunal porque não cumpriu com o seu dever de denunciar às autoridades. Na esmagadora maioria dos casos, isso não tem acontecido. Notem o comentário de John Redwood, um ativista dos Estados Unidos da América, que tem acompanhado de perto inúmeros casos em tribunal onde estão envolvidas testemunhas de Jeová que cometeram abusos sexuais e que foram encobertas pela Torre de Vigia. Ele diz: o último artigo de estudo da Torre de Vigia que trata do abuso infantil é revoltante. Testemunhas dizem que os anciãos cumprem as leis seculares em lugares onde tais leis existem. Isto foi provado falso vez após vez. Apenas no ano passado, uma congregação das Testemunhas de Jeová entrou em litígio com o estado de Delaware, que multou as Testemunhas de Jeová em $10.000 por incapacidade de denunciar o abuso infantil deste estado de notificação obrigatória. A sede da Torre de Vigia foi cúmplice neste caso e, de facto, argumentou que o privilégio do clero se aplicava e que os anciãos não deveriam ter relatado nada às autoridades. O estado de Delaware discordou e com razão. Em Montana, um júri concedeu a uma vítima $35 milhões em sua ação judicial contra a Torre de Vigia, na qual o juiz determinou, antes do julgamento, que os anciãos e a Torre de Vigia quebraram a lei de denúncia obrigatória de Montana. Eu pessoalmente falei com o principal advogado da Torre de Vigia poucas semanas após o julgamento e ele me disse que o juiz quebrou a lei nesse caso e que aqueles anciãos não tinham o direito nem o dever de denunciar esse abuso infantil. E sim, eu tenho isso documentado e quando for a hora certa vou disponibilizar a evidência. A Torre de Vigia está tentando controlar os danos agora e espera consertar o barco. O promotor-chefe da Torre de Vigia disse-me que o abuso infantil é um bastão de eliminação e mesmo quando você é inocente, um júri sempre o considerará culpado. A Torre de Vigia deseja enfatizar a diferença entre crime e pecado, afirmando que os anciãos lidam com o pecado e a lei lida com o crime. No entanto, repetidas vezes eles obstruem a justiça e convencem as testemunhas de Jeová em geral que os anciãos estão cooperando com a lei. Eles não estão cooperando com a lei. Os anciãos foram instruídos privadamente a destruir, rasgar ou ocultar documentos das autoridades e mentiram de novo nos tribunais para proteger a organização. Fazem-no intencionalmente, usando o princípio de Raab, que instrui os anciãos e outros a mentir ou esconder informação de pessoas não autorizadas a tal informação. Isso é o oposto do cristianismo, o oposto da verdade.
Fim de citação. Já coloquei aqui várias reportagens que corroboram estas afirmações. John Wood colabora no site que contém inúmeros artigos pormenorizados com muitos mais casos flagrantes de negligência, encobrimento e oposição da Torre de Vigia na cooperação com as autoridades em relação a casos de abuso sexual por testemunhas de Jeová. Esta frase do parágrafo também revela algo. Por isso, quando os anciãos ficam sabendo de uma acusação de abuso sexual, eles imediatamente entram em contato com Betel para saber como agir de acordo com as leis. Já sabemos de antemão, através dos muitos exemplos citados, que na maioria dos casos os anciãos jamais reportam casos de abuso às autoridades, alegando o chamado privilégio ou segredo eclesiástico. É no mínimo curioso, visto que a organização afirma em suas publicações que as testemunhas de Jeová não têm clero. Com respeito à afirmação de que os anciãos contactam imediatamente a filial após a denúncia de um caso de abuso, é um facto indisputável. Isso está bem expresso nas cartas que a filial tem enviado aos anciãos ao longo dos anos. Os anciãos têm como primeiro passo saber o que o Departamento Legal tem a dizer sobre o assunto. Se o Departamento Legal os orientar a não reportar às autoridades, o que acontece na esmagadora maioria dos casos, eles apenas conduzem a investigação interna, onde tentarão perceber se a acusação procede ou não. Caso o acusado negar o abuso e não houver duas testemunhas, o caso será deixado nas mãos de Jeová, conforme diz claramente o Manual dos Anciãos. Se a acusação envolver abuso sexual de menores e a vítima ainda for menor, os anciãos deverão entrar em contato com o escritório antes de agendar a reunião com o menor e o acusado. Se o acusador ou o acusado não estiverem dispostos a se reunir com os anciãos, ou se o acusado continuar a negar a acusação de uma única testemunha e a transgressão não tiver sido comprovada, os anciãos devem deixar o caso nas mãos de Jeová. Os anciãos que investigam o caso devem fazer um relatório, assiná-lo, colocá-lo em envelope lacrado e guardá-lo no arquivo confidencial da congregação. Evidências adicionais podem surgir mais tarde, esclarecendo o assunto. Com respeito ao parágrafo 14, encontramos aqui uma clara melhoria em relação a orientações anteriores. Uma das principais críticas da Comissão Real Australiana foi que os anciãos não incentivavam as vítimas a fazerem a denúncia às autoridades, mostrando que não haveria quaisquer represálias caso o decidissem fazer. O Manual dos Anciãos diz sobre o assunto. Abuso de menores é crime. Nunca sugiram a uma pessoa que deixe de denunciar um suposto caso de abuso de menores à polícia ou outras autoridades. Se lhe perguntarem, deixe claro que fazer isso é uma decisão pessoal e que não há sanções congregacionais, seja qual for a decisão. Os anciãos não devem criticar alguém que faz esse tipo de denúncia às autoridades. Se a vítima desejar fazer uma denúncia, ela tem todo o direito de fazer isso. Gálatas 6:5. Desde então, a organização reveu esse ponto e, na sua última carta, pede para os anciãos tomarem a iniciativa em informar as vítimas e a família de que têm toda a liberdade em denunciar junto das autoridades, seja um abusador de testemunha de Jeová ou não. A carta de 1 de setembro de 2017 diz de modo claro aos anciãos: assim, a vítima, os pais da vítima ou qualquer outra pessoa que relatar aos anciãos um suposto caso de abuso devem ser informados de maneira clara de que têm o direito de relatar o assunto para as autoridades. Os anciãos não devem criticar ninguém que decidir relatar o assunto às autoridades. Gálatas 6:5. Isto significa que as vítimas e a família não mais têm que ficar dependentes da comissão de investigação criada pelo Corpo de Anciãos. Infelizmente, no passado, pessoas chegaram a ser expulsas ou marginalizadas na congregação porque resolveram avançar com denúncias às autoridades competentes
sendo encarado isso de algum modo como se estivessem traindo a congregação e a organização. O artigo da Sentinela continua. Na congregação, por que os anciãos só formam uma comissão judicativa se houver pelo menos 2 testemunhas? Porque essa é uma exigência que a Bíblia faz para manter um alto padrão de justiça. Se a pessoa acusada de cometer um pecado sério diz que é inocente, os anciãos só vão poder formar uma comissão judicativa se houver 2 testemunhas. 1 Timóteo 5,19 diz: Não aceite acusação contra um ancião, a não ser com base no testemunho de 2 ou 3 pessoas. Será que isso quer dizer que, se alguém quiser denunciar um suposto caso de abuso às autoridades, ele também vai precisar de 2 testemunhas? Não. Essa exigência só se aplica dentro da congregação, mas não quando os anciãos ou outras pessoas decidem denunciar um suposto crime às autoridades. Na realidade, esta orientação ou regra apresentada neste parágrafo sobre a necessidade de 2 testemunhas nem sempre era aplicada nos tempos bíblicos. Havia casos em que bastava a queixa da vítima para os juízes da nação de Israel atuarem com base nas circunstâncias. Quando o membro do corpo governante, Geoffrey Jackson, depôs perante a Comissão Real Australiana e lhe foi questionado sobre este aspecto das 2 testemunhas, ele usou os 2 textos citados neste parágrafo 14. É interessante o diálogo entre o conselheiro da Comissão, Angus Stewart, e o membro do corpo governante sobre esta questão da exigência de 2 testemunhas para validar uma denúncia de abuso dentro da congregação. Existe base bíblica para não haver esta exigência no caso de abusos sexuais.
Conforme vimos, o conselheiro da Comissão usou o texto de Deuteronômio 22, 23 a 27 para argumentar por que o corpo governante não usava esta passagem como base para lidar com casos de abuso, visto que esta passagem é exatamente sobre um caso de violação, enquanto Mateus 18, 16 nada tem a ver com este aspecto, tratando-se apenas de discórdias e conflitos entre pessoas adultas. Caso haja uma virgem, noiva de um homem, e um homem realmente a achou na cidade e se deitou com ela, então tendes de levar ambos para fora ao portão daquela cidade e tendes de matá-los a pedradas, e eles têm de morrer, a moça por não ter gritado na cidade, e o homem por ter humilhado a esposa de seu próximo. Assim tens de eliminar o mal do teu meio. Se, porém, foi no campo que o homem achou a moça que era noiva, e o homem a agarrou e se deitou com ela, então só o homem que se deitou com ela tem de morrer, e não deves fazer nada à moça. A moça não tem pecado que mereça a morte, pois, assim como um homem se levanta contra seu próximo e deveras o assassina, sim, uma alma, assim é neste caso. Porque foi no campo que a achou. A moça que era noiva gritou, mas não houve quem a socorresse. Observando o diálogo entre o conselheiro e o membro do corpo governante, percebe-se como este último foi apanhado de surpresa com uma passagem bíblica que, de facto, refere-se a um caso de violação e onde a lei mosaica não exigia duas testemunhas do abuso. As circunstâncias eram suficientes como evidência, além de outros possíveis sinais ou marcas físicas da violação, como é óbvio. A teimosia em usar textos que nada têm a ver com abusos sexuais e, ao mesmo tempo, ignorar uma passagem clara sobre uma violação sexual onde não seria requerida uma segunda testemunha, deixou o conselheiro da Comissão claramente abismado e certamente surpreende qualquer pessoa de bom senso e amante da verdade. Isso mostra como a organização não tem interesse em lidar de modo prático e bíblico com estes casos, mas interessa-lhe colocar entraves no processo. Ela reforçou esta posição perante a comunidade no programa JW Broadcast de novembro de 2017, onde foi dito de forma dogmática sobre esta atual posição da Torre de Vigia sobre a regra das duas testemunhas no caso de abuso sexual de crianças. Qual é uma outra circunstância que pode facilmente abalar a nossa fé se nós não estivermos alertas? Está relacionada com os apóstatas. Imaginem que apóstatas estão a falar sobre um assunto e a tentar usar isso contra nós. Tanto os média como outros estão a fazer o mesmo. Tem a ver com a base bíblica para termos duas testemunhas para tomarmos uma ação judicativa quando não existe uma confissão. Se abrirmos as nossas Bíblias em Deuteronômio 19:15, vamos notar que o nosso raciocínio está bem fundado. O texto em Deuteronômio 19:15 é muito claro. Diz: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém por causa de qualquer erro ou pecado que ele tenha cometido. A questão deve ficar estabelecida com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É muito claro, não é? Não podemos estabelecer uma comissão judicativa com base numa única testemunha. Mas agora ouçam. Isto é o que os apóstatas dizem. Mas notem que o Antigo Testamento também diz que os adúlteros devem ser apedrejados. Visto que hoje em dia vocês não fazem isso, por que é que se apegam à regra das 2 testemunhas? Notem que, se não formos cuidadosos, eles podem confundir-nos. Temos de pensar bem sobre o assunto. Como podemos fazer isso? Vamos a Mateus capítulo 18, versículo 16. Obviamente, sabemos que Jesus estabeleceu o arranjo cristão. Notem o que ele disse. Mateus 18:16 diz: porém, se não te ouvir, leva contigo mais 1 ou 2, para que, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja estabelecida. Jesus indica claramente que são necessárias 2 testemunhas. Mas isso não significa que, se só houver uma testemunha,
não haja consequências para um infrator. Pode haver, dependendo da situação, mas as Escrituras são muito claras. Antes de se formar uma comissão judicativa, tem de existir uma confissão ou então 2 testemunhas. Nós nunca iremos mudar a nossa posição baseada na Bíblia sobre este assunto. Jeová deu-nos a habilidade de raciocinar cuidadosamente sobre os assuntos. Portanto, façamos a nossa parte e não permitamos que a nossa fé seja facilmente abalada. Podemos assim ter a confiança de que Paulo falou em 2 aos Tessalonicenses 3:5, quando disse: "Que o Senhor continue a guiar com êxito o vosso coração ao amor a Deus e à perseverança pelo Cristo." Aqui, mais uma vez, o orador passa por cima da passagem citada pelo conselheiro da Comissão Real Australiana em Deuteronômio 22, 23 a 27. Desvia o foco para o argumento dos chamados apóstatas, que supostamente usam o argumento dos adúlteros não mais serem apedrejados. Na prática, ele usa a falácia do homem de palha, por focar-se num argumento lateral ou que nem devia ser chamado para o assunto, de modo a provar o ponto. Mais uma vez se pode afirmar que as palavras de Jesus tinham a ver com desavenças entre adultos e não casos de abuso ou violação. Quanto a isso, a lei mosaica era clara e, sem dúvida, que Jesus sabia exatamente o que esta dizia sobre o assunto. Quando alguém da congregação é acusado de abusar de uma criança, os anciãos vão fazer o que as leis exigem. Daí, de acordo com a Bíblia, eles vão investigar para saber se vai ser necessário formar uma comissão judicativa. Se a pessoa negar a acusação, os anciãos vão levar em conta o depoimento de testemunhas. Se houver o depoimento de pelo menos 2 pessoas, daquela que fez a acusação e de outra que puder comprovar que o acusado cometeu esse ou outros atos de abuso de crianças, os anciãos poderão formar uma comissão judicativa. A nota diz: os anciãos nunca vão exigir que uma criança esteja presente quando forem conversar com o acusado de molestá-la. Um dos pais ou outro adulto em quem a criança confia pode servir como porta-voz dela. Isso vai poupar a criança de passar por mais sofrimento. Fim da nota. Mas e se não houver uma segunda testemunha? Será que isso quer dizer que a pessoa que faz a acusação está mentindo? Não. Mesmo que uma pessoa não possa ser acusada de um pecado porque não há 2 testemunhas, os anciãos sabem que o acusado pode ter cometido um pecado grave, um que prejudica muitos outros. Os anciãos vão dar ajuda contínua para qualquer pessoa que talvez tenha sido prejudicada. Além disso, eles vão ficar atentos ao suposto molestador para garantir que a congregação fique protegida do perigo. Infelizmente, não é verdade que os anciãos fazem sempre o que a lei exige. Isso vai depender das orientações que vierem do departamento legal, como já vimos. A sociedade chega ao ponto de querer ser ela a determinar se o abusador pode ser considerado ou não um predador sexual. Veja o que é dito na carta de 1 de outubro de 2012. Se a pessoa não acatar essas orientações dos anciãos, ou se os anciãos acreditarem que ele possa ser um predador, deverão telefonar imediatamente para o Departamento de Serviço em busca de ajuda. O predador é alguém que claramente não tem autodomínio e que por suas ações dá motivos para se acreditar que continuará a atacar crianças. Nem toda a pessoa que abusou sexualmente de um menor no passado é considerada predador. O escritório, e não os anciãos locais, é que determina se a pessoa que abusou sexualmente de menores no passado será considerada um predador. Se o escritório determinar que a pessoa deve ser considerada um predador, os pais com filhos menores precisarão ser alertados do perigo existente para que possam proteger seus filhos. Nesse caso, e somente depois de perceberem a orientação e instruções do Departamento de Serviço, 2 anciãos deverão ser designados para se reunir com os pais de filhos menores a fim de dar o alerta.
Ao mesmo tempo em que os pais são alertados sobre certo indivíduo, é apropriado que os anciãos informem a essa pessoa que os pais na congregação serão discretamente informados. Como é que o Departamento de Serviço no Betel, que nem conhece a pessoa em questão, consegue determinar se ela pode ser considerada ou não um predador? Quais os critérios usados? Como sabe que o abusador não voltará a abusar de mais crianças, quer dentro, quer fora da congregação? Essas respostas não são dadas na carta. É implícito que os anciãos têm que confiar no critério do pessoal do Betel e devem aceitar resignados qualquer decisão que de lá seja emitida, como é hábito. Nesta carta de 2012, foi dito pela primeira vez que no caso do abusador ser considerado um predador, e somente nesse caso, os pais com filhos menores deveriam ser avisados. A forma como o texto está escrito subentende que o predador continua a pertencer à congregação e que continua a existir real perigo de novos abusos. Se ele fosse expulso, obviamente que tal perigo, pelo menos dentro da congregação, não existiria. A organização, ao querer deter em seu poder este tipo de decisão, sem consultar as autoridades e expor o assunto a pessoas formadas e competentes no assunto, assume um papel que o Estado não lhe deu. Além disso, está colocando em perigo inúmeras potenciais vítimas indefesas, pois caso a pessoa não seja à partida encarada como um perigo no futuro, os pais não serão avisados e a pessoa continuará a gozar de boa reputação perante a congregação, por mais que os anciãos vigiem tal indivíduo. A nota de rodapé, no parágrafo 16, esconde também uma verdade macabra. Veja o que a nota diz. Os anciãos nunca vão exigir que uma criança esteja presente quando forem conversar com o acusado de molestá-la. Um dos pais, ou outro adulto em quem a criança confia, pode servir como porta-voz dela. E isso vai poupar a criança de passar por mais sofrimento. Qual é a verdade macabra por detrás desta nota de rodapé? Na verdade, até recentemente, tem sido prática das comissões de investigação, em casos de abuso sexual de crianças e outros casos, colocar a vítima do abuso em confronto com o abusador. O que podemos imaginar é absolutamente traumatizante e desumano. Podemos imaginar uma criança ou adolescente abusados sexualmente terem que fazer a acusação, relatando tudo o que o abusador lhes fez, em pormenor, e na frente do mesmo? Este foi um dos pontos extremamente criticados pela Comissão Real Australiana quando ela investigou e interrogou os procedimentos organizacionais usados pela Torre de Vigia quando era confrontada com casos de abuso. Notem o que ela diz no relatório final sobre este procedimento em particular. Também ouvimos que se o suposto perpetrador não confessasse o erro antes da comissão judicativa, 2 ou mais testemunhas do delito, incluindo o sobrevivente ou sobreviventes, seriam obrigados a apresentar as suas alegações perante a comissão judicativa na presença do suposto perpetrador, a menos que fosse impraticável para eles fazê-lo. Não existia uma provisão clara na evidência dada durante o estudo de casos das Testemunhas de Jeová de que um sobrevivente de abuso sexual infantil que aparecesse perante uma comissão judicativa poderia ser acompanhado por uma pessoa de apoio à sua escolha. Esta prática de confronto entre a vítima e o abusador ficou bem patente durante o interrogatório do conselheiro da comissão com representantes da Torre de Vigia. Notem o que aconteceu a certa altura. O representante da Watchtower, Sr. O'Brien, disse ao promotor que não poderia responder pelo que foi dito por Geoffrey Jackson, membro do corpo governante, sobre se este fez algo para permitir mudanças em apoio às vítimas. Stewart destacou a Spinks que este havia-lhe fornecido no passado documentos obsoletos e já substituídos. Spinks disse confundido: Sr. Stewart, isto não é assim. Stewart indicou que as vítimas de abuso vêem-se obrigadas a enfrentar os abusadores e que a Watchtower, porém, não abordar esta preocupação da Comissão Real.
Spinks lhe disse que uma carta de correção havia sido feita, mas que ainda não havia sido enviada e não tinha sido anexada no corpo do Manual dos Anciãos. Ele afirmou que a correção seria disponibilizada online, mas que ainda não estava disponível. O promotor destacou a falta de transparência de todo este procedimento. Spinks disse que membros do Comitê de Serviço, em várias filiais, estão ajudando neste aspecto, mas foi contestado por Stewart, o qual foi taxativo ao dizer que os diretores não estavam fazendo o que Spinks afirmara. Spinks apresentou outro documento e o promotor lhe corrigiu novamente, mostrando que as vítimas de abuso infantil seguem sendo obrigadas a apresentar-se diante do acusado e que a regra das duas testemunhas é contrária à lei australiana. Foi a vez de Spinks, claramente incomodado, afirmar que Stewart estava equivocado. Stewart destacou a contraditória redação da Watchtower que usa a expressão poderiam ou não fazê-lo. Interrogado, Spinks disse que há monitoramento do cumprimento destas normas das congregações. Stewart disse que a Comissão Real considerou insustentável que as vítimas das testemunhas de Jeová se vissem obrigadas a permanecer associadas na mesma congregação com seus abusadores. Citou o documento 7.14-03/01 de 2017, onde se diz que é preciso expulsar o malfeitor e então destacou que esta expulsão não protege as crianças do público que não são testemunhas. O Sr. O'Brien disse que isto não era relevante ao caso. A sentinela de 1 de novembro de 1995, sob o tema Consolo para o Espírito Abatido, apresentava as seguintes orientações a uma vítima de abuso. E se uma pessoa decidir fazer uma acusação formal? Neste caso, os dois anciãos poderão lembrar-lhe que, em harmonia com o princípio em Mateus 18:15, ela deverá conversar pessoalmente com o acusado sobre o assunto. Se não estiver em condições emocionais de confrontar o acusado, poderá telefonar-lhe ou enviar-lhe uma carta. Assim, ele tem a oportunidade de defender-se da acusação perante Jeová. E pode até apresentar evidências de que é impossível que tenha cometido o abuso de que é acusado. Ou talvez confesse o erro e possa haver uma reconciliação, o que seria muito positivo. Se ele confessar a culpa, os dois anciãos poderão tratar do assunto em conformidade com os princípios bíblicos. Assim, torna-se claro que esta nota de rodapé reflete novas orientações que foram postas em prática a partir da ocasião da Comissão Real Australiana. Por isso é que na carta de 1 de agosto de 2016, a Torre de Vigia instruiu os anciãos dizendo: investigação das acusações. Os anciãos talvez sejam informados de uma acusação de abuso sexual de menores diretamente pela vítima, por meio dos pais da vítima ou por meio de um confidente da vítima. Depois de ter recebido orientações do escritório jurídico e do departamento de serviço, o corpo de anciãos deve designar 2 anciãos para fazer uma investigação bíblica do caso, toda a vez que surgir uma acusação de abuso sexual do menor. Esses anciãos devem seguir as orientações e os procedimentos bíblicos explicados nesta carta e no livro Pastoreiem, principalmente no capítulo 5. Os anciãos precisam ter em mente que não se deve exigir que a vítima de abuso sexual de menores faça a sua acusação na presença do acusado, nem durante o processo de investigação, nem durante a audiência judicativa. Se surgir um caso excepcional em que os 2 anciãos acham que vai ser necessário fazer perguntas a um menor que foi vítima de abuso sexual, os anciãos devem primeiro contactar o departamento de serviço. Somente depois da Comissão Real Australiana e suas críticas às políticas organizacionais é que a organização reviu este procedimento de confrontar vítimas e abusador, o que mostra a falta de sensibilidade dos homens que lideram esta organização religiosa. Mas a forma como está escrita a nota de rodapé dá a entender às testemunhas de Jeová que este procedimento sempre foi assim, o que é completamente falso. Para que serve a comissão judicativa? O termo judicativa
Não quer dizer que os anciãos julgam se um molestador deve ou não ser punido pelas autoridades por ter cometido um crime. Os anciãos não se envolvem em aplicar as punições previstas pela lei. Isso é função das autoridades do governo. O que os anciãos fazem é julgar ou decidir se uma pessoa pode ou não continuar fazendo parte da congregação. A função dos anciãos numa comissão judicativa é espiritual, religiosa. Eles vão usar a Bíblia para julgar se o molestador está arrependido ou não. Se não estiver arrependido, ele será desassociado e os anciãos vão dar um anúncio na congregação. Se o molestador estiver arrependido, ele poderá continuar na congregação. Mas os anciãos vão informá-lo de que ele não vai poder ter nenhum privilégio na congregação, talvez por muitos anos ou até pelo resto da vida. Daí, para garantir o bem-estar das crianças da congregação, os anciãos talvez conversem em particular com aqueles na congregação que têm filhos menores e digam para eles ficarem atentos ao contato de seus filhos com o indivíduo. Ao mesmo tempo, os anciãos não vão revelar aos pais quem foram as vítimas da pessoa arrependida. Sim, a comissão judicativa é um tribunal eclesiástico à porta fechada, e normalmente sem testemunhas de defesa e sem mais ninguém que possa testemunhar a imparcialidade do julgamento. É bastante similar na sua forma ao julgamento feito com Jesus antes de ser morto pelo Sinédrio judaico. Ao contrário do que acontecia debaixo da lei mosaica, onde todos os casos eram avaliados e julgados pelos juízes de Israel publicamente, junto aos portões da cidade, para garantir a imparcialidade do julgamento, as testemunhas de Jeová usam um método secreto, inquisitorial e muitas vezes manifestamente desumano de tribunal. Notem como um estudo perspicaz das Escrituras, editado pela Torre de Vigia, explica a forma como eram realizados os julgamentos do antigo Israel. Sob o verbete Tribunal de Justiça, diz: o tribunal local ficava no portão da cidade. O termo portão refere-se ao espaço aberto dentro da cidade, próximo do portão. Os portões eram locais em que se lia a lei para o povo congregado e onde se proclamavam ordenanças. No portão era fácil conseguir testemunhas por uma questão civil, tal como venda de propriedades e assim por diante, visto que a maioria das pessoas entrava ou saía pelo portão durante o dia. Também a publicidade que teriam os julgamentos realizados no portão tenderiam a influenciar os juízes a ter cuidado e a ser justos nos trâmites do julgamento e nas decisões. Evidentemente, havia um local perto do portão em que os juízes podiam presidir de modo confortável. Samuel viajava no circuito de Betel, Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos estes lugares, bem como em Ramá, onde ficava a sua casa. Como se pode ver, o sistema judicial no antigo Israel, e que depois também foi passado para a congregação cristã, era transparente. As pessoas eram julgadas ou avaliadas sem que houvesse sombra de dúvida sobre os atos errados que tinham praticado, e assim a justiça aplicada estaria de acordo com tais atos. Atualmente, as testemunhas de Jeová ficam completamente alheias ao processo judicativo, e quando a pessoa é expulsa da congregação, ninguém sabe as razões. E muitas vezes a tagarelice leva a que as pessoas inventem histórias e suposições sobre as razões que levaram a isso. Até mesmo quando alguém decide sair de livre vontade, quando se dissocia, ninguém fica sabendo disso. Muitas vezes as pessoas pensam que a pessoa foi expulsa por algum pecado ou prática errada aos olhos da torre de vigia, quando na realidade ela simplesmente quis sair por discordar de doutrinas e políticas organizacionais. Sónia Azevedo não é mais testemunha de Jeová. Como o assunto dado é exatamente igual, quer a pessoa seja desassociada, quer se dissocie, as pessoas na congregação apenas podem supor as razões e a pessoa não tem a oportunidade de expor o que aconteceu, pois é imposto o ostracismo. Isto, no caso dos abusadores, é mais grave,
porque quando o abusador é expulso ou perdoado pela comissão, as pessoas não ficam sabendo que aquele indivíduo representa um perigo para a comunidade e sociedade em geral. Estes parágrafos deveriam deixar os pais bastante preocupados. Só de imaginar que entre eles poderá estar um pedófilo que foi perdoado do seu abuso, mas que não é encarado como um potencial predador. Assim, mais uma vez, na prática, a organização não toma as medidas necessárias para proteger de modo eficaz as crianças. A Comissão Real Australiana foi bastante contundente na crítica quanto a estas supostas medidas de prevenção colocadas em prática nas congregações no relatório final. No estudo de caso das Testemunhas de Jeová, descobrimos que a repreensão e a desassociação não são mecanismos efetivos para proteger as crianças na congregação e no âmbito mais amplo da comunidade. Descobrimos também que as sanções disponíveis no sistema disciplinar na organização interna são fracas e deixam os perpetradores de abuso sexual infantil livremente na congregação e na comunidade. Quem tem a responsabilidade de proteger as crianças do perigo? São vocês, pais. A nota diz: as informações aqui também se aplicam àqueles que têm a guarda legal de uma criança ou que são responsáveis por cuidar de um menor de idade. Fim da nota. Lembrem-se que seus filhos são um presente precioso que Deus confiou a vocês. São uma herança de Jeová. Salmo 127, 3. Vocês são responsáveis por cuidar desse presente. Como vocês podem proteger seus filhos do abuso sexual? Primeiro, busquem informações sobre abuso de crianças. Aprendam que tipos de pessoas costumam abusar de crianças e que táticas eles usam para enganá-las. Fiquem atentos a pessoas ou situações que podem ser perigosas. Lembrem-se que, na maioria dos casos, o molestador é alguém que a criança já conhece e em quem ela confia. Segundo, tenham uma boa comunicação com seus filhos. Isso inclui saber escutar quando eles falam. Lembrem-se que as crianças geralmente sentem medo de contar que foram abusadas. Elas talvez achem que ninguém vai acreditar nelas, ou tenham sofrido ameaças do molestador para não contar a ninguém o que aconteceu. Se vocês sentirem que alguma coisa está errada, façam perguntas bondosas para ajudar a criança a abrir o coração. E enquanto ela estiver falando, escute com paciência. Terceiro, ensinem seus filhos. Levando em conta a idade de seus filhos e o que eles conseguem entender, ensinem o que eles precisam saber sobre sexo. Ensinem também o que eles devem falar e fazer caso alguém tente tocá-los de forma inapropriada. Usem as informações que a organização já nos deu sobre como proteger os filhos. Nos parágrafos finais deste artigo, a Torre de Vigia aponta os pais como os verdadeiros responsáveis em proteger as crianças dos perigos. Embora seja verdade que os pais são os verdadeiros responsáveis por tudo o que diz respeito aos seus filhos, a organização não pode colocar-se de parte nesta parte. Afinal, todos os membros da comunidade acreditam que vivem num ambiente protegido e propício para o desenvolvimento físico e mental de seus filhos, o chamado paraíso espiritual, tão propagado pela Torre de Vigia ao longo dos anos. Se a organização Torre de Vigia esconde dos pais que tal ambiente não é assim tão protegido e imune a pessoas mal intencionadas, algumas delas exercendo cargos de responsabilidade dentro da congregação, como é que os pais poderão fazer tudo ao seu alcance para proteger seus filhos? Imagina o que é existir um abusador na congregação, que tendo sido perdoado numa comissão ou tendo negado o abuso, mantém a sua boa posição entre os irmãos. Acha mesmo que os pais vão desconfiar que algo não está bem com essa pessoa,
especialmente se não houver uma denúncia nas autoridades? É simplesmente imoral que os pais sejam colocados nesta posição. Os conselhos dados nos parágrafos 20 a 22 são ótimos conselhos para aplicar nas relações em sociedade. Mas será que têm efeito dentro da congregação? Será que pais que confiam nos membros da congregação como sendo pessoas íntegras e tementes a Deus vão agir de modo suspeitoso com estas? Dificilmente. Nós, testemunhas de Jeová, encaramos o abuso sexual de crianças como um pecado grave e um crime extremamente maldoso. Seguindo a lei do Cristo, as nossas congregações não protegem os molestadores das consequências de seus pecados. Mas e as vítimas? O que podemos fazer para ajudar aqueles que sofreram abuso sexual? É isso que vamos ver no próximo estudo. O parágrafo final volta a reforçar a ideia de que as testemunhas de Jeová são proativas na forma como tratam casos de abuso sexual de crianças. O historial de casos de abuso dentro da organização Torre de Vigia, os milhões de dólares já pagos a dezenas de vítimas de abuso, os sucessivos escândalos envolvendo tais casos e a resistência da organização em colaborar com as autoridades provam que ela não tem cumprido o seu papel de modo exemplar. A Sociedade Torre de Vigia tem feito exatamente o mesmo que outros grupos religiosos, procurando manter uma imagem limpa e impoluta, ao mesmo tempo que tem varrido para debaixo do tapete anos de políticas erradas, incoerentes, profundamente imorais e hipócritas na forma de lidar com as vítimas e os abusadores. É positivo que esteja mudando as regras e que finalmente coloque por escrito matéria sobre este assunto, que certamente fará as testemunhas de Jeová mais atentas a ponderarem bem a facilidade com que deixam os seus filhos com alguém dentro da congregação. Mas como vimos, as políticas ainda são insuficientes e muitas vezes injustas para as vítimas. Além do mais, os anciãos serem orientados a telefonar para a filial em vez de para a polícia revela como a Torre de Vigia está mais preocupada em manter limpa a sua imagem do que em proteger as pessoas na congregação, em especial as crianças e menores de idade. Mais casos de abuso estão sendo levados a tribunal e mais países estão investigando as políticas organizacionais, tal como acontece atualmente na Holanda e Inglaterra. É positivo que as autoridades intervenham e obriguem a que as entidades religiosas mudem suas políticas neste respeito, já que elas, por iniciativa própria, são reticentes em fazê-lo. É também importante que os pais de testemunhas de Jeová percam o medo e exijam medidas concretas e eficazes à organização de modo a proteger seus filhos. Infelizmente, o medo de represálias domina a mente das testemunhas. Mas o amor aos seus filhos deve levá-las a fazer o mesmo que tem acontecido com membros de outras organizações religiosas, ao fazerem frente aos poderes eclesiásticos e exigirem mudanças de fundo na forma de lidarem com casos de abuso. Afinal, o abuso sexual dentro das congregações das Testemunhas de Jeová não é, e nunca foi, mentiras apóstatas. E nem a acusação de que a Torre de Vigia tem políticas que têm encoberto os abusadores e seus abusos, uma invenção para fazer alguém perder a sua fé. Os apóstatas, como as Testemunhas de Jeová lhes chamam, têm sido verdadeiros sentinelas, dando aviso e procurando alertar para o verdadeiro perigo existente dentro das congregações. Infelizmente, as fobias incolocadas na mente das testemunhas por esta organização religiosa levaram a que muitos simplesmente não acreditassem e ainda acusassem aqueles que alertavam como sendo os maus da fita. Estes artigos da Sentinela, assim como dezenas de notícias e reportagens a nível mundial, mostram quem dizia a verdade sobre o assunto. Talvez agora mais testemunhas de Jeová passem a dar atenção às vozes críticas e deixem de acreditar ingenuamente em tudo o que a Torre de Vigia lhes empurra pela goela abaixo. Talvez agora percebam onde está a verdade dos factos. E só não vê quem não quer.